Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos falar sobre aliança e nova aliança na Bíblia. Vamos falar sobre alguns termos e focar ali na comparação entre Hebreus e Jeremias 32. Que Deus nos abençoe e logo mais iniciamos com uma oração. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Venha nos dar a tua sabedoria, nos ensinar para que possamos cada vez mais aprender sobre ti. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá dar início ao nosso estudo. Aliança e nova aliança na Bíblia. Novamente, eu costumo usar aqui Bíblia Online, às vezes eu uso Almeida Corrigida Fiel, a nova versão internacional, às vezes eu uso também a Nova Almeida e algumas outras, né? Então vamos lá. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, também da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão me lembrarei e da terra me lembrarei. Levítico 26, 42. Então ele fala isso para o povo de Israel, muito tempo depois dele ter feito aliança com Abraão. Ele fala, olha, aliança com Abraão, fiz aliança com Isaac, com Jacó. Então ele fala da aliança como algo contínuo, algo que ele vai mantendo, ele vai renovando. Ele faz com Abraão, renova com Isaac, ou seja, mantém com Isaac, mantém com Jacó. E assim ele vai. E aí ele fala para Israel que ele vai se lembrar dessa aliança e por causa disso ele vai ajudá-los, por exemplo, e etc, né? Ou seja, isso seria tanto para Israel, como depois Israel também. Ela não anula o conteúdo. Então, a aliança de um não anula o conteúdo com o outro. Ou seja, a aliança com Isaac não anula a aliança com Abraão, e a aliança com Jacó não anula a aliança nem com Isaac, nem com Abraão, e assim sucessivamente. E a aliança com Israel não anula as outras alianças. Geralmente, elas são complementares, elas vão se complementando, vai se adicionando. E aí nós temos a qual fez aliança com Abraão, juramento com Isaac, em Salmos. Hebreus 7, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Então, a defesa do livro de Hebreus é no sentido de falar que a aliança que Jesus fez com o povo é melhor. E aí, no livro de Hebreus, geralmente ele vai falar que a aliança é melhor por causa da superioridade do sacrifício de Jesus e do sacerdócio de Jesus no tocante ao sacrifício, e não o sacerdócio como um todo. O livro de Hebreus ele não vai anular a necessidade do sacerdócio nas outras funções, na função de ensino, na função de higiene, na sanitária, na função de auxílio nos julgamentos de questões difíceis, etc. Então ele vai falar do sacerdócio no aspecto do sacrifício. Então, como não precisava do sacrifício mais, então não vai ser preciso o trabalho do sacerdócio nesse sentido, né? E aí ele fala da aliança que fez com Abraão, juramento com Isaac, confirmou o mesmo a Jacó por lei, a Israel por aliança eterna, né? Aí em Gênesis a questão da circuncisão que foi dada desde Abraão, lembrando que a aliança não começa com o povo de Israel, a circuncisão começa com Abraão. Com efeito será circuncidado, nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E aí existe toda aquela questão, mas existem momentos que o perpétua quer dizer por um longo período, etc. E aí qual seria o critério para determinar se algo realmente não tem mais fim e se algo realmente até cumpriu uma determinada função? Como determinar isso nas Escrituras, né? Se lembrou da sua aliança, se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. E um outro ponto também, né? Mesmo que isso aqui seja até cumprir uma função, como comprovar o cumprimento dessa função? Baseado em quê? Se lembrou da sua aliança, se arrependeu segundo a multidão de suas misericórdias. Deu mantimento aos que temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Então veja, a questão da aliança relacionada à obediência, né? Então nós temos aqui, vamos ver. Deus não farás aliança alguma com eles ou com seus deuses. Então isso aqui é em Êxodo, né? Deus falando que não é para fazer aliança com outros povos e com outros deuses, né? A questão de outros deuses aqui, algumas pessoas questionam que
Na realidade, o povo de Israel, só depois de um tempo é que eles passaram a reconhecer o Deus eterno como o único Deus. Eles reconheciam a existência de outros deuses, mas existem outros deuses, mas nós vamos adorar só ao Deus de Israel, não é? Existiriam, por exemplo, outros deuses válidos, né? E não era essa a ideia que eles tinham, né? Agora, por exemplo, existiam faraós que eram considerados deuses, né? Existiam seres humanos considerados deuses, por exemplo. Muitas pessoas consideravam a lua como deuses, etc. Então, quando Moisés ele escreve o Gênesis, e ele vai lá e vai comentar a respeito do livro de Gênesis, ele vai dizer ali, por exemplo, que Deus criou tudo, ele vai anular toda e qualquer possibilidade, pelo relato ali dos fatos, ele vai anular toda e qualquer possibilidade de alguém pensar na existência de outros deuses, como por exemplo, o Deus da colheita, o Deus de tal função, Deus da sabedoria, Deus disso. Não, porque ele fala, Deus é responsável de tudo. Ele é o Deus da sabedoria, Ele é o Deus da colheita, Ele é o Deus de todas as coisas. Então, Ele é o único. Então, essa é a ideia que é construída. Então, quem lê, por exemplo, o livro de Gênesis, não vai admitir a existência de outro Deus. Não vai admitir meramente como... isso meramente como uma monolatria, por exemplo, né? Aceita outros deuses ou alguma coisa nesse sentido. Não, ele vai entender que não é para fazer aliança com outros deuses, porque simplesmente eles não são deuses, eles são falsos deuses, não é? Isso constantemente é enfatizado também, né? E alguns colocam, isso só aconteceu bem depois. Sempre são pessoas que atuam no sentido de desmerecer as escrituras, né? Não é essa a intenção do texto. O texto não afirma isso, né? Sempre, desde lá de Gênesis, é colocado a existência de Deus, né? A existência do Deus único, Deus eterno, né? E, por exemplo, alguma coisa que nós podemos estudar futuramente, né? Poderia aparecer, por exemplo, o termo Deus relacionado ao Deus de Israel, ou um termo parecido com o tetragrama em outros povos? Óbvio que poderia aparecer, né? Porque se Deus existe, se Deus é aquele que se manifesta desde Adão e Eva e se manifesta para várias outras pessoas, então é natural que a crença nesse Deus tenha se perdido e se mantido de forma talvez diversa, deturpada em muitos outros povos, né? E até mesmo pela rejeição a esse Deus, como aconteceu com o povo antediluviano, que rejeitou a Deus, e entre o povo pós-diluviano na questão da Torre de Babel, né? Então, assim, é perfeitamente possível que eles, rejeitando a Deus, eles começassem a inventar outros deuses para si. Isso não anula a ideia de Deus pregado pela Bíblia, né? Não somente convosco faça aliança, esta aliança e esse juramento, Deus falando com o povo de Israel, né? Não guardar a aliança de Deus, recusaram andar na sua lei. Esse é um texto importante, que ele fala da questão de manter a aliança com Deus e guardar a lei que Deus estabeleceu, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, para manifestar misericórdia a nossos pais, lembrar-se da sua santa aliança. Farei com eles, Ezequiel, aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecerei, multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. Então, assim, quantas vezes essa tradução eterno para sempre na Bíblia estaria errada, estaria só no sentido, no caso da defesa de que o eterno não seria, né, necessariamente isso, né? Quais delas seriam para sempre e quais não seriam? Precisaria fazer um estudo sobre isso, né? Mas o importante é que ele fala, olha, de fazer aliança de paz, lembrar-se da aliança. Me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade. Estabelecerei contigo uma aliança eterna. Ezequiel 16, né? Aliança de paz em Números. Abominaste a aliança do teu servo, profanaste a sua coroa lançando-a por terra. Então veja, a Bíblia fala em alianças feitas, alianças prejudiciais, alianças que foram quebradas. Vamos aqui, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Se você quiser todos os textos aqui, quiser analisar o contexto de cada um, inclusive você vai estar clamando no deserto, aliança, nova aliança, na Bíblia, né? Que deixa o guia da sua mocidade, esquece da aliança do seu Deus. Porém a minha aliança entre mim e ti, Gênesis 17, te multiplicarei grandissimamente. E
falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque. Fizeram ambos uma aliança. Então havia aliança entre Deus e o seu povo, havia uma aliança entre as pessoas, um com o outro naquela época. E essa será a minha aliança com eles, quando eu os tirar os seus pecados. Então isso é em Romanos, né? O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, ele mostrará a sua aliança. Eis a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Então veja quantas vezes Deus fala sobre o termo aliança. Quando ele quando ele estabelece a circuncisão, ele fala em aliança. Quando ele fala em fazer com que Abrão seja pai de muitas nações, ele fala, essa é uma aliança que faz com ele. Então havia várias pequenas alianças nesse desdobramento aí de Deus com o seu povo, né? Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. 1 Crônicas, né? Então, quando ele fala a palavra que prescreveu para 1000 gerações, ou seja, é a perder de vista, né? É um tempo indefinido ou até mesmo um tempo eterno, né? Fiz uma aliança com meu escolhido, jurei a meu servo Davi, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas gerações por aliança perpétua. Essas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Além da aliança que fizera com eles em Horebe. Então ele sempre faz complementos, né? Alianças como complementos uma das outras, né? Se puderdes, olha só, Jeremias 33, 20. Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e com a noite, de modo que não haja mais dia e noite a seu tempo, o que acontece? Vamos ler em Jeremias 33. Vê a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele encarcerado. Diz o Senhor, que forma isto para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clame a mim e eu responderei e lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e dos palácios dos reis de Judá. Então ele está falando com Judá, e ele fala na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres de homens que matarei no meu furor, ocultarei dessa cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Então ele está falando, olha, ações extremas devido a maldades extremas, por exemplo, né? Trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei prosperidade e segurança. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. Removerei o cativeiro e os edificarei como a princípio. Purificarei de toda essa maldade. Primeiro ele fala, purificarei da maldade que pecaram contra mim, perdoarei as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim, e esse lugar me servirá de nome, de alegria, gozo, louvor, glória entre todas as nações, né? Espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem. Assim diz o Senhor, vocês dizem que esse lugar está devastado, contudo nas cidades de Judá e Jerusalém, e nas ruas de Jerusalém, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e alegria. E aí ele vai, nesse lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens. Dias virão em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Dias virão em que cumprirei isso com quem? Comunidade de Israel, comunidade de Judá. E é interessante como as pessoas, quando é para falar de lei, elas falam, isso foi para Israel, mas quando a promessa é para Israel e para Judá, não, aí entra o Israel, aí o Israel espiritual pode entrar, né? Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Olha que interessante. Ele fala de um tempo de cumprir a promessa, em que ele vai brotar um renovo justo da linhagem de Davi e fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. Este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Então ele fala da restauração do povo. Eles vão andar em segurança. E aí, nesse contexto é que fala, o Senhor é a nossa justiça. O Senhor ou seja, o Senhor é o nosso resgate, que nos restaurou, que nos perdoou os pecados, que nos livrou dos inimigos, não é? Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Nem os sacerdotes que são levitas deixarão de ter descendente, que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas e apresentar sacrifício. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias.
E aí ele fala: assim diz o Senhor. Se puderdes invalidar a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, ou seja, que nem dia e noite aconteça no tempo determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com meu servo Davi. Então ele fala: nunca será quebrada. E neste caso ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. Farei os descendentes do meu servo Davi, os levitas, que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia das praias do mar. Então não tem sentido, se não tem, assim como não tem sentido a quebra da aliança em relação à promessa que ele fala em relação a Davi, ao trono de Davi, etc., não tem por que ele desprezar Israel como povo. Ainda que, obviamente, isso não signifique que aqueles que se chamam povo de Israel necessariamente estejam fazendo a vontade de Deus. Você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido, por isso despreza o meu povo e não mais o considera como nação? Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia, e novamente, assim como ele fala da aliança em relação a Davi, ele fala em relação ao povo. Se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, eu não puser as ordenanças do céu e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tomem da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles, manifestarei com eles a minha compaixão. Então ele fala que a aliança dele com o Jacó, que a aliança dele com a relação à descendência de Davi, não vai ser quebrada. Ele fala que isso não vai ser cancelado. Assim como as leis do dia e noite não vão ser quebradas. Porque estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Ezequiel, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Gênesis 9, verso 9. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo... Vamos arrumar aqui. Ele fala: falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Com toda a alma vivente, aves, etc., animal, estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. Este é o sinal da aliança que propõe entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está conosco, por gerações eternas. Esse por gerações eternas é até um determinado fim, então depois ele existe a possibilidade de ele destruir com água. Então, quando que é eterno de verdade, quando não é? Não se pode simplesmente dizer: essa palavra não significa necessariamente eterno, e dizer assim: então não pode ser eterna a aliança que ele propõe lá nas outras passagens, né? O meu arco tenho posto nas nuvens, será por sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens, aparecerá o arco nas nuvens. E ele fala que vai se lembrar da aliança dele, que é a aliança eterna, veja. E até hoje, nós temos essa aliança. Essa aliança que foi feita com Noé está até hoje. Se a aliança que foi feita com Noé está até hoje, como justificar que as outras alianças que têm o mesmo padrão não estejam? Qual é o critério? Então, nós precisamos de um critério mais objetivo, mais coerente com as palavras da Bíblia, né? Eles transgrediram a aliança como Adão, se portaram aleivosamente contra mim, Oséias. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem de manhã, o orvalho da madrugada que cedo passa. Ele fala: olha, o que eu faço com vocês? Porque vocês, assim, aparentam que vão melhorar e depois... Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei. E os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ele não está dizendo que ele está rejeitando o sacrifício que ele mesmo estabeleceu. O que ele não quer é a mistura do santo com o profano. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, se portaram alevosamente contra mim. Quebraram alianças e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. E é isso que ele não quer. Por isso que ele fala... Ele não quer a mistura do santo com o profano. Ele não queria ninguém sacrificando a ele ao mesmo tempo que estava fazendo o que é errado. E será que faz sentido nos dias de hoje uma pessoa, ao mesmo tempo que diz que aceita a Deus, transgredir voluntariamente o que ele diz e falar que está na época da liberdade? Eu transgrido o que foi estabelecido lá no passado, que hoje nós estamos na época da liberdade.
Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isso será por sinal de aliança entre mim e vós. Atende a aliança. E aí nós temos perante a Arca da Aliança de Deus, nós temos várias passagens, né? Vamos selecionar algumas aqui das que nós já temos, né? Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, as alianças, e a lei, o culto, as promessas. Paulo em Romanos falando aqui, por exemplo, do povo de Israel, né? Dos benefícios em relação ao povo de Israel. Fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, salmos. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, né? Gênesis 17. Novamente, né? E aí nós vamos em Hebreus agora. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vamos lá em Hebreus 12 e vamos comparar com outros textos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos odeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos, não despreze a disciplina, nem se magoe na repreensão do Senhor, não é? Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, porque ele disciplina quem ama e castiga todo a quem aceita como filho. Disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, a correção, Deus os trata como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, que para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período e pareciam melhor. Mas Deus nos disciplina para nosso bem, para que participemos da sua santidade. Isso tem a ver com o quê? Com obediência. Nenhuma disciplina no começo parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas mais tarde produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas o céu. Indico a remoção, ou mais uma vez, do que pode ser abalado, isso é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Agora nós vamos lá em Hebreus 9, ele fala do santuário terrestre. Tinha um incensário de ouro, a arca da aliança, né? A vara de Arão, as tábuas da aliança. Ora, também a primeira, a questão da aliança, né, que ele está trabalhando aqui, tinha ordenanças de culto divino no santuário terrestre. Foi levantado um tabernáculo, na parte da frente, chamado Lugar Santo, estava o candelabro, a mesa, e por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava um altar. E aí ele vai falando, né, dos detalhes. Acerca da arca estavam os querubins. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo. No entanto, somente o sumo sacerdote no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo tinha cometido por ignorância. Ou seja, veja bem, a ênfase do por ignorância, ou seja, quando não se tinha ignorância sobre alguma coisa, a cobrança era diferente, né? Dessa forma, aqui, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo. Oferecia por si mesmo pelas culpas do povo. Constantemente você vai ver o termo pecado por ignorância lá nas falas de Deus para Moisés, por exemplo, dando a entender que, ou seja, a questão da não ignorância era tratada de uma forma diferente.
O Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos enquanto permanecia o primeiro tabernáculo, ou seja, isso é uma ilustração para os nossos dias. É uma alegoria para o tempo presente, que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Consistindo somente em comidas, bebidas, várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não dessa criação, ou seja, isso só pode se referir a quê? A crença num santuário celestial, né? Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Qual santuário? Se ele não entrou em um santuário terrestre, né? Porque se o sangue de touros e bodes, cinza, de uma novilha espargida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo purificará as vossas obediências das obras mortas, para servides ao Deus vivo, mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então veja, aqui ele está falando, o que ele está abordando aqui? O sacrifício de Jesus e o sacerdócio de Jesus e o santuário celestial comparado com o terrestre. É isso que ele está abordando. Ele não está abordando o aspecto das outras leis, das leis preventivas, por exemplo. Ele está falando das leis remediativas. Pecou, o que vai ser feito, né? Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Bom, mas o testador, ele faz o testamento antes de morrer. Então, que testamento é esse que foi feito só depois de morrer? O testamento é feito antes de morrer. Então, por exemplo, os evangelhos seriam o testamento de Jesus. Por exemplo, o Novo Testamento, né, vamos dizer assim. E não algo que teria sido falado por Jesus depois que ele morre para alguém. Jesus morre, ele ressuscita, ele fala para alguém, esse será o Novo Testamento. O testamento ele é feito enquanto alguém está vivo, para que quando ele morra, valha, né? Essa é a ideia de testamento, né? Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Veja bem, isso só tem sentido, essa argumentação de Hebreus, se ele estiver falando de um testamento que foi produzido antes da morte do testador. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, havendo Moisés anunciado ao povo, né, e ele fala tudo, esse é o sangue do testamento, semelhantemente aspergiu, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E era necessário que essas coisas figuradas se purificassem aqui, e as coisas celestiais pelos sacrifícios ainda melhores, né? Então, novamente, a ênfase no santuário celestial aqui, né? Ele não entrou no santuário feito por mãos. Se ele não entrou no santuário feito por mãos, e aqui fala, as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores sejam purificadas, então existe uma ideia de purificação do santuário. Pode não ser exatamente a que tem sido pregada no mundo, mas que existe, ela existe. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Bom, ele não entrou no santuário feito por mãos, mas há necessidade das coisas celestiais serem purificadas por sacrifícios melhores, onde ele entrou para purificar o quê? Então tem alguma coisa a ser purificada lá, por algum motivo, de alguma forma, algo que está além da nossa compreensão aqui, que, no conceito do autor de Hebreus, né? E nem para se oferecer muitas vezes, mas se oferecer uma vez só. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo, ele se oferecendo também uma só vez para tirar os pecados, aparecer a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Esse é o contexto do capítulo 9. Esse é o contexto do capítulo 9 de Hebreus. Gálatas, irmãos, como um homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem a acrescenta. Então veja, essa é a diversidade do pensamento de Paulo, né? Que muitas vezes a gente tem que ficar aqui de olho no que ele está falando, né? Mas o próprio Paulo reconhece que mesmo uma aliança humana, uma vez confirmada, ela não pode ser anulada e nem acrescentada. Segundo a Crônicas, entraram na aliança para buscarem ao Senhor com todo o seu coração. Então, a ideia de entrar na aliança é o quê? A ideia de entrar na aliança é a ideia de buscar fazer a vontade de Deus. Farei com elas uma aliança de paz, aqueles que guardam a sua aliança, os seus testemunhos. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para quem? Para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos.
Jeremias, não conforme a aliança que fiz com seus pais, né? E os evangélicos pegam muito isso. Não conforme, não é igual a aliança que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão para os tirar, porque eles invalidaram a minha aliança. Veja, a Bíblia está dizendo que em Jeremias, ele não está dizendo que vai fazer algo diferenciado, porque havia elementos ruins na aliança. Mas ele está dizendo que vai refazer porque eles, o povo, invalidou a aliança. Apesar de eu os haver desposado de Senhor, apesar de eu os haver protegido, tratado como um povo, tratado como filhos, tratado como um bom marido, trata uma esposa, etc., eles não quiseram. Veja, vamos ver o capítulo 31 de Jeremias, né? Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. A promessa é para Israel. Porquanto com amor eterno te amei, benignidade te atraí, ainda te edificarei, e serás edificado, ó Virgem de Israel. Porquanto haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, levantai-vos, subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Sião, Israel, cantai sobre Jacó com alegria, virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei ao ribeiro das águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão. Efraim é o meu primogênito. Aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Resgatou a Jacó. Exultarão no alto de Sião. A virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. Saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens. Uma voz se ouviu em Ramá, e veja, nesse contexto ele fala, né? Uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, então nós não vamos comentar isso nesse momento, mas ele fala, reprime a voz do seu choro, Ramá, e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o seu trabalho. Há esperança quanto ao teu futuro. Bem ouvi eu que Efraim se queixava. Na verdade, depois que me converti, tive arrependimento. Não é Efraim para mim um filho precioso? Aí ele vai falando, né? Assim diz o Senhor Deus, ainda dirão essa palavra na terra de Judá e nas suas cidades. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ao monte de santidade. Isso em Jeremias, não é? Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que vem dias que farei uma... Olha só. Eis que vem dias que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, primeiramente, aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, se o povo é Israel espiritual para receber a promessa, ele também tem que ser o Israel espiritual para aceitar a lei que foi dada para Israel. Se a promessa dada a Israel não é exclusiva para Israel, então a lei dada a Israel também não é exclusiva para Israel. Mas veja o que o texto fala, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, porei a minha aliança no seu interior. Isso já foi prometido antes. Desde Adão e Eva, a promessa de sempre manter a vontade de Deus na mente das pessoas é colocada. Isso foi, inclusive, colocado por escrito para Israel, que precisavam colocar a lei de Deus no interior deles. E as escreverei no seu coração. Isso também foi dado por Deus. Isso não é... Veja, colocar a lei no interior não é algo diferente do que foi prometido anteriormente. Escrever no coração também não. Eu serei o seu Deus também não é diferente. Eles serão o meu povo também não. Talvez alguém possa dizer, não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque, agora, não ensinará por quê? Existe a necessidade de ninguém mais ser ensinado depois que Jesus morreu? Então veja, também isso não se encaixa no plano de uma nova aliança, muito menos sem lei. Veja, em nenhum momento a nova aliança propõe a anulação da lei. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ou seja, a promessa de perdão dos pecados também já existia, não é algo novo. Assim diz o Senhor. Então veja, não ensinará cada um ao seu próximo. O que mais Deus pediu na aliança foi o quê? Que eles conversassem uns com os outros, para aprender uns com os outros, né? Então o que ele está falando aqui? Todos me conhecerão, desde o menor até o maior.
Isso significa que o plano que Deus havia colocado lá no passado, de que eles não só falassem a todo momento sobre a lei, mas vivessem a lei, vai se cumprir. Basicamente é isso que dá para entender nesse contexto aqui, né? Mas não tem nada sobre a anulação da lei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para dia, as ordenanças da lua e das estrelas para a noite, que agita o mar. Se falharem essas ordenanças diante de mim, deixará também de ser a descendência de Israel uma nação diante de mim para sempre. Então ele não vai deixar de ser uma nação diante de Deus para sempre. Se puderem ser medidos os céus e sondados os fundamentos, também rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então em nenhum momento ele vai rejeitar toda a descendência de Israel. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananeel até a porta da esquina. Então veja, aqui ele não está falando nada sobre a... Veja, essa é a base que Hebreus vai usar, inclusive, eis que vem dias e que farei uma aliança. Ao contrário, ele não fala, ele não fala em anular lei, e ao contrário disso, ele diz, porei a minha lei no seu interior. Ele não está falando de pôr uma nova lei no interior. Ele está falando de pôr a lei no interior. Então veja, isso que é tratado como uma nova aliança, porque, não conforme a aliança que fiz com seus pais, esse que diz o Senhor, farei uma aliança nova, basicamente usa-se o termo aliança nova, mas o quê? É basicamente a renovação da aliança que já existia. Só que ele renova essa aliança com o povo, por isso que ele chama de nova, porque ele vai pegar a mesma aliança e vai refazê-la com o povo. Veja que, apesar do termo, e as pessoas brigam muito, eu vejo às vezes nos debates, né? Mas aqui está dizendo que é uma aliança nova, tá? Mas o que tem de novo nessa aliança aqui? Diferente da aliança que já existia. Para justificar a anulação da lei. Não existe nada. E esse é uma das coisas que eu vejo como problema no processo interpretativo, né? Isso é usado lá em Hebreus 8, né? E aí ele vai falar assim, ó. Se aquela fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Mas veja, a aliança em si, na parte de Deus, ela não era repreensível, ela era sim irrepreensível. O que ele está falando é que faria uma nova aliança porque o povo quebrou a aliança com ele. Agora, nesse contexto, pode-se dizer que eles quebraram a aliança no contexto de serem um sacerdócio corrupto e que isso implicaria em Jesus vir no morrer? Também não dá para concluir isso, mas nós podemos aceitar isso. Nesse contexto, o sacrifício veio a partir do pecado, então Jesus seria uma nova forma de se manter o mesmo princípio de o sangue para a remissão dos pecados? Poderia. Agora veja, ela foi repreensível na questão do povo, não a da aliança em si. Não que a aliança precisaria de novas leis, porque a aliança não fala de novas leis, né? E a mesma coisa que ele diz lá, né? Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Olha, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Mas o que estaria perto de acabar se o conteúdo da aliança nova é o mesmo da aliança antiga, basicamente? A única coisa que se poderia questionar aqui é essa questão. Não ensinará cada um ao seu próximo, mas ele fala, por quê? Porque todos me conhecerão. E por que todos me conhecerão? Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. Não me lembrarei mais dos seus pecados, mas por quê? Porque todos vão conhecer ao Senhor, todos vão buscar obedecer ao Senhor. Esse é o conceito da aliança. O conceito da aliança leva as pessoas para mais próximo da lei e da obediência, e não para o conceito de anulação da lei. Então, por mais que se valide o texto de Hebreus para confirmar a mudança de sacrifício e sacerdócio de animais e de pessoas para Jesus, isso não se repercute no restante da lei. Então é totalmente absurda a ideia, Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso batismo, então eu não preciso mais batizar, Jesus é o nosso sábado, não preciso mais guardar o sábado, Jesus são as nossas festas, então eu não preciso mais fazer festa nenhuma para Deus. Isso não existe base bíblica para isso. Muito menos se você for pegar o conceito de nova aliança em Jeremias, que sequer abre caminho para qualquer mudança na lei. E aí nós temos aqui o conceito que nós já falamos, né?
E tomei a minha vara graça e a quebrei para desfazer a minha aliança que tinha estabelecido com todos estes povos. Zacarias 11:10. Conceito de Zacarias 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o pinheiro, porque o cedro caiu e as suas caiu e as majestosas árvores foram devastadas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de uivo dos pastores, ouçam o gemido dos pastores, porque a sua glória é destruída. Os seus formosos passos foram devastados. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se têm preocupados. E cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque tem enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e não os livrarei da sua mão. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas. Destruí os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se enfastiou de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído, e a quem restarem, comam cada uma a carne da outra. Tomei a minha vara graça e a quebrei, para desfazer a minha aliança, que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi desfeita naquele dia. E assim conheceram os pobres do rebanho, que me respeitavam, que isto era a palavra do Senhor. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que foi avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata, arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor disse-me: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo. Não buscará a pequena, não curará a ferida, não apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ou seja, não curará, não alimentará sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável, que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fura o seu olho direito, que o seu braço seque completamente, fique totalmente cego o seu olho direito. Então veja, o que parece aqui é que ele permite que se levante alguém que não queira cuidar novamente do povo, e ele pune essa pessoa por isso depois. Mas o que nós vemos aqui é ele falando de aliança, é ele falando de quebrar a aliança no sentido de que as pessoas não estão obedecendo, então ele não continua com a sua aliança. Mas quando ele propõe uma nova aliança, ele não fala em nenhum momento de anulação da lei. Chamou Moisés a todo o povo, né? E ele fala: o Senhor fez conosco uma aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor essa aliança, mas conosco, todos que aqui estamos vivos. Quando nós olhamos para o padrão da aliança feita em Jeremias e olhamos aqui, ele não está dizendo que é uma aliança totalmente diferente da aliança que foi feita com os pais. Ele não está dizendo isso, ele está simplesmente dizendo assim, que ele está renovando, ele não está fazendo como... e aí ele fala assim, ó, face a face o Senhor falou conosco no monte. Então veja, ele não fez essa aliança com nossos pais, mas conosco. Eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja, quando ele fala que não fez como ele fez com os pais, ele não fez essa aliança com os pais, ele não está dizendo que ele permitia que os pais fizessem o que está aqui nessa aliança. Então, esse é um grande problema que nós vemos quando as pessoas pegam essa parte, por exemplo, né? Ele fez uma aliança conosco em Horebe, uma aliança, não com nossos pais fez o Senhor essa aliança, mas conosco, todos que estão aqui hoje, os que hoje aqui estamos vivos. Ou seja, ele não fez por quê? Porque os outros já estavam mortos, né? Ele fez outra aliança com essas pessoas. Quando ele restaurou o povo lá, ele já fez aliança. E antes disso, por exemplo, quando as parteiras são ordenadas a acabarem com os bebês que nascessem,
elas falam porque elas pecariam contra Deus. Então havia uma aliança com os mesmos critérios. Então veja, o que nós vemos aqui, se você olhar, não ter outros deuses diante de mim. O que Deus fala aqui. Em qual momento entre Gênesis e essa parte aqui ele permitiu ter outros deuses além dele? Nenhum. Não fazer para ti imagem de escultura, não te encurvar a elas. Em que momento ele permitiu isso a outros povos? Em nenhum. Não tomar o nome de Deus em vão, guardar o dia de sábado. Quando ele fala do dia de sábado, o que ele diz? Ele fala, olha, porque te lembrar aqui nessa parte, né, lá em Êxodo ele vai falar assim, olha, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. E esse é um dos motivos de você guardar o sábado. Porque o sábado foi estabelecido na criação. Ele deixa claro lá. 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, mas o 7º dia descansou. E por isso ele abençoou e santificou. E é por isso que vocês vão guardar o sábado. Ou seja, o sábado não vai ser guardado só por vocês. Quando ele faz o vínculo do sábado com o povo lá no passado, ele fala, o sábado foi estabelecido desde aquela época. E por isso vocês vão guardar o sábado. E aqui nós temos o aspecto humanitário do sábado. Para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Olha aqui o aspecto humanitário. E não só o servo e a serva, mas até o próprio animal não trabalharia naquele dia, né? Para que todos pudessem descansar naquele dia. E porque vocês vão se lembrar que foram servos na terra do Egito, que o Senhor teu Deus tirou com mão forte, braço estendido, e por isso o teu Deus ordenou que guardasse o dia de sábado. Então lá ele fala um dos motivos. Porque ele criou... Desde a criação ele estabeleceu o sábado. E aqui ele fala um outro motivo, um motivo humanitário. Vocês, um povo livre, vão ter o direito a descanso. E aí ele fala, honra teu pai e tua mãe, não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, nem a mulher do próximo, nem a casa do próximo, nem o campo, o servo, nada que seja do seu próximo. Isso não significa que Deus considerasse a mulher apenas como um objeto, mas que no planejamento que Deus fez ali, e aliás, no planejamento que Deus, quando a gente olha desde Adão, ele estabelece a liderança do homem, né? O homem quando a Eva foi a primeira a pecar, mas quando Deus chama quem? Adão, onde estás? Ou seja, ele era o responsável. Então é um encargo que Deus dá, que o homem é responsável por cuidar de tudo, inclusive da esposa, lutar por ela e etc, né? Então não é esse conceito que se dá. É lógico que nessa época havia um conceito que Jesus fala, que é um conceito que foi quando a gente junta isso com o que foi feito lá no começo, a gente percebe que pelo que Jesus fala, isso é um conceito que foi dado por causa da dureza do coração do povo. Porque no passado Deus estabeleceu Adão e Eva só, um para o outro. Aqui uma mulher não podia ter mais de um marido, mas um marido poderia ter mais de uma mulher. Isso realmente acontecia. Mas se você olhar, todos os grandes homens que a Bíblia cita, eles tinham respeito pelas suas mulheres, inclusive até demais, até no sentido de seguir os conselhos errados que elas davam. Essas palavras falou para toda a congregação, né? E dissesse, eis aqui o Senhor nosso Deus que fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Ele falou inclusive no meio das trevas, no meio da escuridão, se viu a luz de Deus, se viu a glória de Deus, né? Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me falavas, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras do povo e em tudo falaram bem. E aí Deus fala assim, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias. Não tem como ser mais enfático que isso. E guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Isso é repetido por Deus. Inclusive, quando esse todos aqui, a gente sabe que não é um exagero, por quê? Porque ele fala há vários momentos, para que guardais a minha lei, toda a minha lei. E a minha lei não é difícil de ser seguida, ela está acessível ao vosso coração, para que a cumpris. Ela não está longe no céu ou no mar, ela está acessível a vocês. Então veja, ele fala, guardassem todos os meus mandamentos todos os dias. E aqui não é uma linguagem, existe em muitos lugares uma linguagem exagerada de hipérbole na Bíblia.
Mas aqui não existe nenhum motivo para acreditar que isso seja uma linguagem hiperbólica e de exagero. Ele fala: quem dera guardassem todos os mandamentos todos os dias. Quem dera que a desobediência fosse excepcional e não regra, não é? Tu, porém, fica comigo para que a ti eu te diga todos os mandamentos, estatutos, juízos, e tu, falando com Moisés, né, vai e diz, eles tornai-vos as vossas tendas, aí ele fala para Moisés isso, ó, eu vou dizer para você tudo que eles vão ter que fazer, veja só, para que eu diga todos os mandamentos, estatutos, juízos que tu lhes has de ensinar, para que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Então, Deus estabeleceu normas para Moisés. E ele estabeleceu normas que tinham caráter perpétuo e, segundo o que Jesus falou, algumas normas que tinham caráter provisório. Por quê? Porque elas foram dadas por causa da dureza do coração. Mas mesmo quando Jesus fala isso, ele também não anula a questão da carta de divórcio, por exemplo, mas ele restringe. Mas ele diz que, quando ele fala no contexto lá da sua mensagem, ele diz que Deus estabeleceu um homem e uma mulher. Então, o que foi também permitido por causa da dureza do coração? Casamento de um homem com mais de uma mulher. Então, a nossa sociedade, principalmente o mundo cristão, longe de enfatizar um casamento aberto, de divórcio e casamentos vários, né? Ele deveria restringir, assim como foi estabelecido, né? Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, teu Deus, lhes ordenou para que tenham vida, que tudo lhes vá bem, os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Então, veja, não tem como alguém lá, depois, dizer assim, eu recebi uma revelação e agora nada disso é necessário mais. Não existe base aqui para isso. Não existe uma pessoa dizer que recebeu algo por revelação que contraria tudo que Deus estabeleceu para Moisés e que coloca basicamente a lei de Moisés como algo que praticamente nada permanece. Pelo contrário, Jesus diz que aquilo que não permanecesse, Jesus coloca como excepcional. Quando ele diz, não penseis que vim revogar a lei e os profetas, ou seja, não vim revogar as escrituras, eu vim cumprir, e portanto cumprir não tem um sentido de revogar. Não se pode usar esse recurso que muitas pessoas falam, ele cumpriu, não precisa mais cumprir não, mas ele teria usado o termo revogar. Né? Ele não teria usado o termo cumprir. Ele teria, porque aí seria um jogo de palavras até desonesto. Né? Não estou revogando, estou cumprindo. Quando ele fala com João que era necessário cumprir tudo, depois que ele se batizou, as leis não acabaram. Então, obviamente, ali ele está falando no sentido de cumprir, no sentido de obedecer. E ele fala, ainda que o céu e a terra passem, né? Não passará nenhum Y, nenhum I, nenhum tilde, nada da lei, nenhum traço, até que tudo seja cumprido. Tudo seja cumprido. E quando tudo é cumprido? Algumas pessoas usam esse recurso. Não, mas Jesus cumpriu tudo que estava profetizado sobre ele. Mas quando ele diz tudo que estava profetizado sobre ele, ele não diz que tudo que está nas escrituras se cumpre nele. E tudo que acabaria quando ele morresse. Não, ele simplesmente está dizendo lá no texto que, dentre o que está escrito na Bíblia, dentro ali daquilo que está escrito na Bíblia, algumas coisas falam sobre ele. Então lá, nós temos lá 39 livros, e vamos supor que nesses 39 livros, vamos supor que 20% falasse ali, fosse profecia sobre Jesus. Ou seja, esses 20%, eles apontam para mim, e cumprem em mim, como profecia, mas ele não está dizendo que nenhuma lei deixaria de estar em vigor quando ele morresse. Pelo contrário, ele fala que permaneceriam. Então ele fala que a regra é a permanência da lei, não a sua anulação. Aqui nós já lemos, né? Gálatas 4, né? Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era livre, da livre por promessa. O que se entende por alegoria. Isso é usado aqui como ilustração. Paulo enxergava isso como alegoria? Evidentemente não. Tanto que ele usou o exemplo do Abraão literal para desenvolver a sua teoria de justificação pela fé. Mas ele resolve usar, ele fala, vamos usar isso como uma alegoria. Vamos falar, esse evento real que aconteceu, nós vamos alegorizar. O que se entende por alegoria?
Porque essas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Olha só o raciocínio que ele vai desenvolver, fazendo uma alegoria de algo, de um evento, ou seja, totalmente fora do contexto que está ali, ele vai fazer uma alegoria disso. E aí alguns questionam, Paulo estava usando o mesmo método de alegoria dos outros, mostrando que era um método ruim, mas que, olha, eu também posso, por alegoria, chegar ao mesmo conceito? Pode ser, mas também continua fora do contexto isso que ele falou. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Então ele está falando que Agar é Sinai. Aqui nós já temos um grande problema com essa alegoria de Paulo. Porque a promessa foi dada para quem? Baseada em quem? Na lembrança de quem? Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó não tem nada a ver com Agar. Jacó não é filho de Agar. E ele se lembra de Israel por causa de Abraão, Isaque e Jacó, segundo a Bíblia. Então aqui essa alegoria ela já tem um grande prejuízo, né? Ele fala, Agar é Sinai, a escrava aqui é Sinai, um monte na Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Jerusalém é escrava com seus filhos. Possivelmente ele esteja dizendo isso porque Jerusalém não estava aceitando o Messias, né? Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que da que tem marido. Mas quem tinha marido era justamente a estéril. Não é? Ou seja, Sara não tinha filhos. E Agar era escrava. E Sara era esposa de Abrão. Então, veja, mais um problema com essa alegoria. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas se nós somos filhos da promessa como Isaque, Israel recebeu a promessa por causa de Isaque e recebeu a lei também por causa de Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Bom, isso que aconteceu aqui, isso foi a esposa de Abrão que fez isso, né? E aí ele achou isso mal e Deus falou assim, olha, realmente a promessa que eu fiz para você é em relação a Isaque. Mas ele não está falando aqui, Deus não está falando da promessa no sentido de que, eu fiz a promessa com Isaque, então nenhum outro filho que viesse a existir poderia ser cuidado. Não é isso que Deus está falando aqui também, né? Quando Deus fala para Abraão que, olha, realmente o filho da promessa é Isaque, mas ele promete a Abraão que ele vai cuidar do filho, né? De maneira, irmãos, que somos filhos não da escrava, mas da livre. Mas a livre é que deu origem à lembrança de Deus. Quando Deus se lembra da promessa, ele se lembra por causa da livre, e ele dá a lei por causa da promessa que foi feita para a livre. Então essa alegoria, ela não faz sentido, ela não se encaixa em nenhum evento da Bíblia, nenhum evento histórico. Tudo bem que ele faz essa alegoria no sentido de falar assim, a Jerusalém agora é escrava, assim como Agar era escrava, e ela não tinha direito. Agora, vamos pensar o seguinte, apesar da promessa ser em relação a Isaque, isso significa que Deus não ia fazer com que ninguém da descendência de Ismael participasse das bênçãos dele para os povos? É óbvio que não. Então veja, o grande problema dessa alegoria que ele faz aqui. Agora vamos lá em Gênesis 21. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho da escrava não herdará com Isaque meu filho. Ou seja, ela queria que não herdasse nada. Essa é a fala dela. E pareceu essa palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Isso demonstra que Abraão gostava do filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Olha, realmente a sua descendência será chamada em Isaque, mas ele não está falando isso porque Ismael não teria direito a ter benefício algum de Deus.
Mas também o filho dessa serva farei uma grande nação, porquanto é tua descendência. Então ele fala, a promessa de ser uma grande nação também vai se estender a Ismael. Então Ismael participou da promessa, sim. Seu filho também farei uma grande nação, porque é a tua descendência. Então, ou seja, ele será uma grande descendência. Então, assim, de você virá uma grande descendência. Ele também participa nesse aspecto da promessa, porque ele é teu filho, mas determinados aspectos da aliança vão se cumprir em Isaac. Em Isaac será chamada a sua descendência. Veja que, por isso que a alegoria que o Paulo faz, ela é tão problemática. Porque Deus não está dizendo que Ismael é a sua descendência, até porque seria totalmente contrário a tudo que Deus tinha feito até esse momento aqui, para os servos dele, né? Então ele fala, não, seu filho vai ser uma grande nação, ou seja, Deus está dizendo para Abraão, não se preocupe, porque eu pessoalmente vou cuidar do seu filho, e vou não só cuidar dele e da mãe, mas eu vou fazer dele uma grande nação. Ele não só vai crescer saudável e forte, mas eu vou fazer dele inclusive Ismael, ele volta e junto com Isaac, eles enterram Abraão juntos. Então se levantou Abraão pela manhã, tomou um pão, um odre de água e pondo sobre o ombro, também deu ao menino e despediu. E ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro, e ela ficou triste, né? E obviamente a gente sabe que Deus, em outras situações, não permitiria. Até porque Deus lá na Torá, ele fala que um pai não poderia deixar, inclusive, de dar a primogenitura de um filho por amar mais uma mulher que a outra. Só que nesse caso, como foi uma desobediência direta, e Agar, sabendo disso, depois que ela que ela engravidou, ela passou a desprezar Sara. Então Deus começa a fazer isso para provar Agar, inclusive, a gente percebe isso. E ele permite que Agar passe por tudo isso, para que ela passe a mudar. E aí Deus faz a promessa para ela, né? Ele fala, ergue-te, levanta o menino e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Então veja, e aí depois ele espera que ela tenha aquele momento para que ela reflita até no que ela fez, em tudo que aconteceu, ou seja, não precisava ser assim. Ou seja, se ela não tivesse o menino não fez isso à toa, né? Nós temos eventos anteriores em que a própria Agar desprezava Sara. Então Sara imaginou que isso fosse o próprio reflexo do desprezo que Agar teve com ela durante um bom tempo. Então Agar passa a refletir sobre tudo isso. E Sara toma essa decisão porque o filho de Agar passa a zombar de Isaac. Então veja, e aí Deus, diante disso, e vendo que Abraão não tinha firmeza para lidar com a situação, Deus falando, deixa que eu vou cuidar dele, ele vai ser uma grande nação. Ou seja, o próprio Deus fala para Abraão, mas olha o quanto que custou para Abraão fugir daquilo que Deus estabeleceu. Tu, porém, guardarás a minha aliança e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Isso foi dado para Abraão e para os outros também, né? Deus fala, anda na minha presença, ser perfeito, né? Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Ou seja, essa é uma das partes da promessa. Então Deus fala para Abraão, olha, seu filho Ismael não vai ficar fora da promessa, no sentido de você ser pai de muitas nações. Ele vai ser uma grande nação. Não se preocupa com relação a isso. Ele vai ter muitos descendentes, ele vai crescer, ele vai se desenvolver. Ou seja, Deus fala para ele, da mesma forma que eu cuidei de você, eu vou cuidar do seu filho também. É isso que Deus fala, e por isso que Deus permite. Então Deus não está privando Ismael de todo e qualquer aspecto da promessa. E não chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de muitas nações te tenho posto. Te farei frutificar e de ti farei nações, reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, por aliança perpétua. E darei à tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão. Isso significa que Ismael não teria possessão? Não, mas ou seja, a possessão de Ismael seria outra de Ismael. E a descendência de Ismael teria outra possessão, e a posse da descendência de Isaac seria diferente. E aí, obviamente, as pessoas vão
quebrando a aliança com Deus, vão desobedecendo, e muitas delas vão perdendo os benefícios, porque Deus fala das maldições em relação à desobediência, né? E aí ele estabelece a circuncisão, né? E logo, e quando ele fala da aliança da circuncisão, o próprio Ismael participa da circuncisão, faz a circuncisão também, mesmo não sendo, mesmo ele não fazendo parte do aspecto da promessa, assim como Isaac, ele participa da circuncisão também, e todos os outros também. E aí a Bíblia fala: e o incircunciso será extirpado do povo, quebrou a minha aliança. Então e aí nós temos outras passagens aqui também com relação à aliança, e aí você pode ler várias delas, né? Se os teus filhos guardarem a minha aliança, os meus estatutos, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Olha que interessante. Olha o que ele fala com relação à aliança, né? Farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazeres o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Em nenhum momento ele fala de anulação da lei no contexto da aliança. Então, assim, pelo menos eu não achei, né? Se em algum momento eu vier achar alguma coisa que dê a entender isso, eu posso até mudar meu conceito, mas assim, e até porque não faria sentido, né? Porque ele fala o tempo inteiro e colocar a lei no coração da aliança. O tempo inteiro a Bíblia fala a manutenção da aliança com relação à obediência a Deus em todos os aspectos. Então isso realmente não faz sentido. Então nós vemos aqui o conceito de nova aliança em Jeremias, ele tem a ver, apesar do termo lá estar nova aliança, nós vemos que não existe nada de efetivamente novo, principalmente com relação à lei. Não há nenhuma nova lei sendo dada e nenhum aspecto da lei sendo anulado. Então, por mais que o autor de Hebreus tenha colocado isso para justificar a nova aliança, nós vemos que a nova aliança proposta em Jeremias, que é a que o autor de Hebreus usa para defender a sua posição, ela não autoriza a mudança na lei. Não tem nada ali com relação a isso. Agora, ele usa esse conceito, olha, nova aliança, renovação de aliança, e ele usa isso para dizer assim, então, vai ter uma nova aliança baseada no sangue de Jesus. Nós podemos aceitar por outros motivos. Nós podemos dizer assim, o conceito de uma nova aliança já existia na Bíblia, mesmo que essa nova aliança não tenha nada de efetivamente novo. Ou a única coisa nova lá não tem a ver com a mudança na lei. Que seria aquela questão de, e ninguém ensinará ao seu próximo, porque todos me conhecerão. E aí ele fala, porque eu perdoarei os seus pecados. Tudo isso já fazia parte da antiga aliança. Então, nós podemos, por outro motivo, nós podemos dizer assim, o autor de Hebreus está aqui dizendo assim, a ideia de uma nova aliança no povo de Israel não é, não é estranha. Agora, esse texto não valida a fala do autor de Hebreus, no sentido de uma nova aliança com mudança de lei. Agora, o que ele valida é que possa existir uma nova aliança, uma renovação de aliança, que inclusive seja chamada de nova, mas que envolva uma renovação de todo o conteúdo da aliança que já existia. Assim como Jeremias está lá, nós vemos, não existe essa mudança, pelo menos não na língua portuguesa. Nos textos que tem a língua portuguesa, não há margem ali para a mudança da lei. Deus simplesmente fala, colocaria a minha lei nos corações, assim como ele já havia prometido, inclusive para o povo de Israel. Então, não existe essa opção. O que a gente pode dizer é o seguinte, o autor de Hebreus, então, ele está dizendo ali que a ideia de uma nova aliança, mesmo no contexto de uma aliança renovada, ela não é alheia à promessa de Deus. Ok, aí tudo bem. Agora, ele tem que justificar por outros motivos. Ele pode dizer assim, olha, Jesus sendo o Messias prometido, né, havendo outras profecias, inclusive em outros momentos, falando de um sacrifício ali, de alguém que morre pelo povo, nós podemos fazer, juntando isso com essas aplicações de Hebreus ali, nós só podemos entender como uma aplicação e não como uma interpretação, porque no sentido, em que sentido eu estou dizendo assim? O texto de Jeremias não valida uma nova aliança com mudança de lei. Então, nós só podemos entender aquele texto de Hebreus como uma aplicação de Jeremias. Olha, dizendo assim, olha, aqui fala de uma nova aliança, mesmo que sendo uma aliança renovada, mas se tem uma nova aliança, aquela outra aliança já não vai ser mais utilizada, ainda que todo o conteúdo da nova seja idêntico ao da outra, agora é uma renovação, é tudo novo aqui, a velha acabou. É tudo novo não, tudo é a mesma coisa que está lá, mas sobre uma nova ótica, sobre uma nova
uma nova aliança que Deus faz, mas com todos os elementos. É isso que está lá em Jeremias, né? A aliança, ou seja, o pacto feito com o povo é feito novamente um pacto com o povo. Nesse sentido, ele é novo, só. Todo o conteúdo da aliança é o mesmo. Então, veja, agora se eu pensar assim, uma aplicação, pode, mas o que fica evidente para nós é que o texto de Jeremias não pode validar a ideia de uma nova aliança com mudança de lei. Não pode. Não tem base ali para isso. Agora, se nós pensarmos em outros aspectos, olha, se a Bíblia fala de um Messias que iria morrer e que ele levaria os pecados do povo e etc. Então, junto com o conceito de nova aliança, nós podemos entender que além dessa aliança prometida a Jeremias, haveria uma outra aliança, e aí ele defende uma nova aliança, em que os termos da antiga ficam envelhecidos, e em que nessa nova aliança, que não é a aliança de Deus prometida ali em Jeremias, Jesus passa a ser o sacrifício e passa a levar sobre ele a função sacerdotal de oferecer o sacrifício, porque ele passa a oferecer a si próprio, ninguém precisa oferecê-lo, ele oferece a si próprio, e a partir daí eu não preciso mais do templo para sacrifício, não é que eu não preciso nunca mais de templo algum. Porque se eu vou me reunir como povo de Deus, eu preciso de algum lugar para me reunir, e onde eu me reúno também é um templo de Deus, também é um edifício de Deus, né? Então veja que todo esse conceito permanece lá. Então, essa é uma forma de analisar. Veja que nós não fizemos nenhuma invenção de roda aqui. É claro que o que nós estamos falando aqui, eu sei que pode parecer muito forte em alguns aspectos, mas assim, se você pegar o texto de Jeremias, não tem como você dizer que o texto de Jeremias valida a mudança de lei, porque não tem nada ali para isso. Geralmente, quem defende isso está única e exclusivamente focada no livro de Hebreus, e ainda distorcendo o que o próprio livro de Hebreus fala, que o livro de Hebreus não aborda nenhuma mudança, pelo menos não me parece ter nenhuma mudança ali, e se tiver estaria errado, né? Nenhuma mudança fora do contexto de Jesus como sacrifício substituindo o sacrifício de animais, Jesus como sacerdote substituindo a função de oferecimento de sacrifício do sacerdócio, as outras funções sacerdotais permanecem, e portanto a necessidade de um sacerdócio no sentido de todos os aspectos lá, ainda permanece. E o templo para sacrifício, a função do templo para sacrifício deixa de ser necessária, porque o templo em que o próprio Jesus é oferecido é lá no céu. Então, não há necessidade de oferecimento de Jesus aqui no templo da terra. Só isso, o texto não está dizendo que não precisaria mais ter sacerdote para nada, não é isso. O texto está dizendo que o sacerdócio no contexto de oferecimento de sacrifício não era mais necessário. Só que nós fizemos estudos aqui no canal mostrando que o sacerdócio tinha várias outras funções. E o templo, no sentido de adoração a Deus, ele não passa a ser desnecessário. Algumas pessoas... porque Deus não habita em templos feitos por mãos. O tempo inteiro ele habitou em templos feitos por mãos. Agora, o que a Bíblia quer dizer é o seguinte: não é o templo em si, mas é a disposição das pessoas em obedecerem. Então, quando ele vai até o templo, ele não vai até o templo para habitar no templo em si. Porque Deus, fisicamente, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas quando ele fala, habitarei no meio deles, é habitar neles, nas pessoas. É isso que ele está dizendo. É isso, simplesmente isso que ele está dizendo. Então, ali o texto ele não pode ser usado para dizer assim, não precisa mais de templo. Porque isso seria ferir a própria fala de Deus, que a Bíblia fala assim, que Deus habita sim em templo feito por mãos humanas. Ele está dizendo, far-me-ão um santuário para que eu habite no meio deles. Ainda que a ideia não seja o templo em si, mas as pessoas que estavam, por causa das pessoas, ele ia até lá para habitar nas pessoas, para eu habitar no meio deles, habitar com as pessoas. Essa é a ideia do texto, far-me-ão um santuário para que eu habite no meio deles. Isso não está desqualificando a ideia da existência do santuário. Assim como não desqualificou na época que Deus fala para habitar no meio deles, não necessariamente a ênfase não era o santuário, a ênfase era as pessoas, da mesma forma. Quando se fala Deus não habita em templo feito por mãos humanas, a única questão ali que, para se harmonizar com o restante das escrituras, é entender que o que Deus, quando as pessoas se reúnem em um local, Deus habita ali nelas, habita com elas, ou nelas, né? Então essa é a ideia.
Agora, e com isso eu valorizo todo o que Deus, o próprio Deus estabeleceu de Gênesis a Malaquias. O que muitas vezes as pessoas fazem é praticamente anular tudo que foi escrito lá, né? E excepcionalmente fica uma ou outra coisa ali no chamado Novo Testamento. Isso é muito problemático, né? Espero que tenha ajudado, espero que nós tenhamos mostrado aqui que a ideia de nova aliança em Jeremias não fala de anulação de lei e, portanto, qualquer mudança na lei, ela tem que ter uma justificativa muito plausível, o que não ocorre no mundo evangélico, que diz assim: ah, Jesus é o sábado, Jesus é isso. Não existe base bíblica para isso, né? E mesmo na fala de Hebreus, nós não podemos usar Jeremias, que foi a fonte que foi usada pelo escritor de Hebreus. Nós não podemos usar aquela aliança que o autor de Hebreus coloca para falar em mudança de lei, porque aquela aliança não fala em nenhum momento sobre mudança de lei. Convido por uma oração final, que Deus os abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos ajude a entender cada vez mais a Tua palavra, livra-nos de todos os males. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.